O escritor romano Plínio, o Velho, que fornece uma descrição detalhada e específica desta comunidade, situada em Curã, designação topográfica de origem árabe, embora nos escritos próprios da comunidade seja referida como Socota. A seguir, uma descrição de Plínio acerca da comunidade. Então, aqui eu botei uma descrição resumida, tá bom? Do que Plínio fala dos essênios. A oeste do lago Asfaltite, ou Mar Morto, os essênios mantêm-se afastados até onde a margem pode alcançar. São um povo solitário, mais admirável do que qualquer outro no mundo, sem mulheres, distantes do amor, desprovido de recursos financeiros, associado às palmeiras. A cada dia, o número da comunidade é renovado à medida que aqueles que, cansados da vida e das vicissitudes da fortuna, são impelidos a adotar seus costumes em massa. Assim, por milhares de séculos, uma afirmação aparentemente incrível: subsiste um povo eterno no qual ninguém nasce. Para eles, o arrependimento da vida alheia é extraordinariamente fecundo. Abaixo deles encontra-se a cidade de Engar, Engedi, a segunda mais fértil e palmeiral. Outrora, uma cidade, agora reduzida a ruínas e cinzas. Em seguida, a fortaleza de Massada, empoeirada na rocha, também distante do lago Asfaltite. Plínio Velho, Histórias Naturais, 5, trecho 17. Obviamente, ele está romantizando os essênios, né? Isso aqui é uma romantização, obviamente. Né? Não sei se ele estava querendo tirar umas férias lá, que ele foi e meteu essa daí. Contudo, o cemitério revelou, agora vamos para a arqueologia, o cemitério revelou ossadas de mulheres e crianças, indicando que, apesar da prevalência do movimento dos celibatários entre os essênios, ou num termo que desprezam o casamento, está ali no Guerra Judaica 2:120, também haviam membros casados. Também está no livro Guerra Judaica 2:160. Conforme distinguido em manuscritos como regra da comunidade, dirigida a solteiros, e o documento de Damasco, dirigido a casados. Ou seja, quando nós alinhamos a arqueologia ao próprio documento dos essênios, o que a gente percebe claramente? Nós vamos ver mais à frente aqui também, que havia até código penal para algumas situações dentro do casamento se você fizesse de maneira indevida. O que a gente percebe? Parte do movimento trabalhava o celibato, parte do movimento trabalhava a questão conjugal. Então, as mulheres eram aceitas em Qumran, ou em Qumran. As mulheres tinham um certo valor em Qumran. Inclusive, eu lembrei aqui agora, eu tenho um artigo científico feito por uma acadêmica em que ela vai trabalhar só essa questão da aceitação da figura feminina dentro da comunidade de Qumran. Muito bem escrito o artigo dela. Facilmente o pessoal encontra em inglês, tá? Só de botar lá em inglês, Qumran e a questão feminina, Qumran e a questão das mulheres, você encontra esse artigo. Muito bem escrito por uma acadêmica, e que aí você começa a entender, começa a fazer sentido também, essa inclusão de Jesus com as mulheres, pô. A importância das mulheres, porque não era comum do mundo palestino, da época em que Jesus viveu. Historicamente falando, culturalmente falando, a mulher, infelizmente, naquelas épocas remotas e passadas, ela não tinha muito valor social e cultural. Nos essênios tinha. Nos essênios tinha. Aí você já começa a falar, pô, então esses rolês aí de Jesus não era tão original de Jesus assim. Essa pegada social dos apóstolos, por exemplo, de Atos 2, do 42 ao 47, é uma cópia de um pergaminho de Qumran, que tinham tudo em comum. Atos 2, do 42 ao 47. Tem um pergaminho de Qumran, eu fiz o vídeo, abri o pergaminho e botei Atos dos Apóstolos do lado. Então você vai perceber
que quando vai se tratar de algumas questões da cultura judaica, e existiam vários judaísmos naquela época, então vamos falar do contexto judaico. Vários judaísmos existiam naquela época. Então, destes judaísmos que existiam, no comportamento cultural da construção do Novo Testamento, quando eu olho para uma perspectiva mais judaica, o que eu vejo são essênios. É o que eu vejo. Quem de fato tinha preocupação com crianças, com comprovação histórica e arqueológica, essênios. Quem incluía a mulher praticamente como igual numa vida comunitária, os essênios. Os apóstolos fundam um tipo de princípio institutivo de repartição de bens, Atos 2,42, apesar de Atos dos Apóstolos ser um texto do século III, que isso fique bem claro. Não é do século I nem do século II, é do século III. Mas quando eu olho essa reconstrução ou tentativa de reconstrução histórica de uma comunidade que tinha tudo em comum, os essênios. É o que eu vejo. São essênios. Até alguns aspectos que eu vou olhar para o apóstolo Paulo. Se a gente for, que tem um livro muito bom, Paulo e Curã. Assim como tem João e Curã, tem Paulo e Curã também. As terminologias que Paulo vai usando, a chamada cultura judaica, que nem judeu esse Paulo era, é impossível ele ser um judeu. Não tem como. De tanto que ele erra, ele não conhece as escrituras em hebraico, ele só conhece as escrituras em grego. Então ele desconhece alguns costumes da própria cultura dele. E o pouco que ele apresenta se fosse um judeu essênio, que viveu ali no século I. Então, essas questões são interessantes. O pedacinho judaico que a gente vai ter ali é de um judaísmo praticamente essênio. Apesar de que ele fala o quê? Sou fariseu, criado aos pés de Gamaliel. Ele fala isso. Aí ele usa termos que são essênios. Usa nomenclaturas, essa questão de lutas, arrebatamentos para céus, principados e potestades nas lutas, batalhas nas regiões celestiais, eleitos, especificar, somos eleitos, fomos eleitos, serão eleitos, essênios, está nos pergaminhos, eles se chamavam eleitos, a palavra é essa, eleitos, eles é que falavam isso, eles é que falavam de eleição e predestinação, inclusive, esse está na minha área de trabalho, esse está aqui, ó, cadê? Esse está aqui na minha área de trabalho. Cadê? Deixa eu ver aqui. Predestinação nos escritos essênios. Ô, meu pai, estava aqui. Eu estava lendo. Será que eu tirei? Ah, cadê? Essênios e predestinação. Poxa, estava aqui na minha área de trabalho. Cadê sincretismo, Alcorão, religião afro, a pureza na comunidade, o manuscrito do Mar Morto, universo mágico. Ah, eu devo ter movido para algum lugar. A ideia messiânica no judaísmo. Eu movi. É tanto PDF. Ah, não, encontrei aqui. Oxe, ainda bem. É tanto PDF na minha área de trabalho que eu acabo. Tanto PDF que é. Então, aqui, ó, eu tenho um artigo aqui. Aqui. Publicado aqui, ó. Predestinação e essênios. Aqui. Tá aí. Quem é que vai começar com esse rolê de predestinação no Novo Testamento? Não foi Jesus. Foi Paulo. Que vai fazer uma teologia, falar de predestinação, de eleição. Só que os essênios já falavam sobre isso. Os essênios, eles se diziam os eleitos. Em 1 Enoque, eleitos. Os justos são os eleitos em 1 Enoque. O Messias é o eleito em 1 Enoque. Nos essênios também tem textos que vai falar que o Messias é o eleito. O eleito que é lá, do Deus lá. Então, esse papo de sou fariseu criado aos pés de Gamaliel.
Dá para coçar a cabeça, hein? Você usa a primeira Enoque, que estava lá em Curã, você quer falar de principado, potestade, igual falava lá em Curã, em primeira Enoque também, você quer falar de predestinação, pô, e eleição? Tá, você não está com cara de fariseu, você está com cara de outra coisa. Então, esse também é muito bem escrito e vale a pena a galera estudar. Volto a dizer, pessoal, infelizmente, não temos quase nada em português. Se a gente quiser hoje se aprofundar nesses temas, temos que pesquisar em inglês. Infelizmente. Né? Até porque, infelizmente, por exemplo, lá fora, uma pessoa consegue viver disso aí. Publicar livros, né? Tem público para divulgar o trabalho, se aprofundar. No Brasil, não, pô. O Brasil é o país do futebol, né? Do birico-tico, papapá. Aqui, uma pessoa pode fazer o doutorado, né? E ela vai ter que só viver dando aula, né? Abrir um canal no YouTube, como tem um monte de professor aqui com doutorado no YouTube agora, porque está descobrindo que, rapaz, talvez o YouTube vai me dar mais do que lá na sala de aula e por aí vai, mas porque não é da nossa cultura ainda, talvez um dia seja a questão do conhecimento, né? De ser uma nação, como a China está se tornando, né? Que consome muito conteúdo acadêmico, né? Como os norte-americanos, como os alemães, como os suecos, né? A gente não está nem lendo 10 livros por ano. Eu nem lembro a última pesquisa que foi, quantos livros o brasileiro lê por ano. Isso botando livro em geral, né? Se botar livro acadêmico, então, eu acho que vai ser 0, alguma coisa.